Seja muito bem-vindo ao canal Economia Contada. Eu sou o Fernando Sobral e no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco melhor o que aconteceu na crise de 1929 nos Estados Unidos e que afetou vários outros países. Fica aí no vídeo que você vai saber o que causou a quebra da Bolsa de Nova York, as consequências da crise, o que foi feito para sair desse cenário e como se proteger de uma crise financeira. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo no final da década de 1920. Mas antes de entrarmos nas causas dessa crise econômica, precisamos entender o contexto daquela época, o que estava acontecendo no mundo. Alguns anos antes, mais precisamente entre os anos de 1914 a 1918, tinha acontecido um grande evento no mundo, a Primeira Guerra Mundial. E com o fim da guerra, vários países estavam destruídos economicamente, porque tiveram que investir todo o seu dinheiro e seus esforços na produção de armamentos. E estavam destruídos também fisicamente. Os países ficaram em ruínas, principalmente os países da Europa. Antes do início da guerra, os Estados Unidos já se mostravam uma grande potência industrial no mundo, além de exportar grandes quantidades de produtos para países da Europa. Seu consumo interno lhe gerava muito dinheiro também. O pulo do gato que fez os Estados Unidos se tornar o principal país do mundo foi exatamente o seu papel na Primeira Guerra Mundial. Em um curto espaço de tempo, as nações europeias necessitavam de grandes quantidades de alimentos e armamentos, e eles foram responsáveis por abastecer a Europa nesse período. Mesmo tendo uma posição neutra no conflito, por uma questão de interesse e afinidade, o governo norte-americano exportava seus produtos apenas às nações integrantes da Tríplice Entente. Nesse momento, o conflito se transformava em um evento bastante lucrativo e benéfico para a economia norte-americana, que estava exportando produtos como aço, comida, máquinas, carvão, entre outros itens básicos para a manutenção da guerra. Agora, imagina quantos americanos precisavam produzir tanto em alimentos como produtos industrializados para atender a sua demanda interna, que era grande, mais a demanda da Europa, que estava em guerra. E foi justamente nesse período que surgiram técnicas novas de produção em massa, como o Fordismo e o Taylorismo. Esses sistemas de produção foram essenciais para os Estados Unidos darem conta de abastecer toda essa demanda. Aqui no canal eu já contei a história da Ford e seu sistema de produção. Eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conferida lá depois. Ao fim da guerra, os Estados Unidos saíram com a sua economia muito fortificada. Eles tinham produzido muitos produtos, tinham exportado bastante. E é assim que os americanos se tornam a maior economia do mundo. Mas agora a Europa estava destruída e isso não era interessante para eles. Com os países europeus preocupados em se recuperarem fisicamente e economicamente, consumir produtos americanos já ficava em segundo plano. Para contornar esse cenário, os Estados Unidos começou a emprestar dinheiro para esses países, para acelerar a recuperação do continente. Com muito dinheiro rolando pelo continente europeu, aos poucos os países foram se reerguendo, foram recuperando suas indústrias e suas economias. Naturalmente, com o passar do tempo, os países europeus foram diminuindo o consumo de produtos americanos. Acontece que com todo esse cenário da guerra e os Estados Unidos tendo um papel fundamental na produção em massa de produtos e na exportação para vários países, os americanos viram um grande crescimento na sua economia. E isso tudo trouxe um sentimento de euforia, de prosperidade na população americana. Então, juntando tudo, a Europa se recuperando dos efeitos da guerra, os Estados Unidos saindo como vitorioso e com muito dinheiro, produzindo grandes quantidades de produtos industrializados. Isso despertou na população um grande otimismo. Além disso, despertou muito o consumo de mercadorias pelos americanos. Essa época ficou conhecida como o American Way of Life, o estilo de vida americano. Toda essa euforia econômica refletia na população a partir de um consumismo desenfreado. As pessoas começaram a comprar carros, artigos eletrodomésticos, entre outras coisas. Aliado a isso, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. A taxa média de desemprego era de apenas 4%. A produção de automóveis no país tinha aumentado bastante. O número de indústrias instaladas no país também tinha aumentado. E o comércio estava faturando como nunca. Esse consumismo tinha como base, em boa parte, o crédito fácil, a política de crédito americana não era burocrática,
Então as pessoas conseguiam ir nos bancos e fazer empréstimos facilmente. E aí eles usavam esse dinheiro basicamente para consumir produtos ou investir na bolsa de valores, já que os juros da época também eram muito baixos. Por causa do boom econômico e de toda essa euforia, o número de pessoas que passaram a investir no mercado financeiro de forma especulativa aumentou muito. E a forma de investimento apenas por especulação não é saudável para a economia de um país. O que acontecia naquela época era basicamente o seguinte: as pessoas que compravam ações na bolsa esperavam que essas ações se valorizassem para logo em seguida revendê-las. E esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem. E isso incentivava mais pessoas a investir. E essas pessoas esperavam que os preços das ações subissem ainda mais. As especulações criaram uma bolha econômica. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira, aliado à superprodução, resultaram na quebra da economia americana. Eu vou listar aqui alguns dos principais pontos que causaram a crise de 1929. A superprodução de produtos de consumo, a falta de regulamentação da oferta de crédito, a população não dava conta de consumir o excesso de produtos e isso começou a gerar grandes estoques. A Europa, se recuperando da guerra, passou a consumir menos produtos americanos. Os juros baixos no país levou os investidores a aplicar dinheiro na bolsa de valores, de forma especulativa, e não nos setores produtivos. E com a diminuição do consumo, já que havia mais produto do que gente para consumir, fez com que a indústria diminuísse sua produção, causando assim várias demissões de funcionários. Em setembro de 1929, o índice Dow Jones, que avalia o mercado de ações nas bolsas de valores, registrou um pico máximo e o mercado começava a sentir que uma queda nas ações poderia se aproximar. Isso causou uma grande desconfiança no mercado, diminuindo consideravelmente o volume dos negócios na bolsa de valores. Nesse momento começa uma das maiores crises que o mundo já viu. Os acionistas colocavam suas ações à venda, em enormes volumes, e como havia poucos compradores, os preços das ações caíam. E daí para frente foi só ladeira abaixo. A economia que girava em boa parte pela especulação na bolsa e, portanto, criou uma prosperidade artificial, assim encontrou o seu limite. Por isso que se fala o estouro da bolha, né? Porque todo aquele cenário parece caminhar bem. É como uma bolha, vai enchendo, enchendo, até que todo aquele sistema cai. A bolha se rompe. E esse rompimento ocorreu no dia 24 de outubro de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York foi numa quinta-feira, que ficou conhecida como Quinta-feira Negra. Foi nesse dia que essas ações atingiram seus menores valores. A Bolsa Americana perdeu 11% de todo o seu valor, ultrapassando 30 bilhões de dólares em 2 dias. Enquanto milhares de investidores tentavam vender suas ações, todos de uma única vez. Por outro lado, não tinha ninguém interessado, ninguém queria mais comprar, todo mundo só queria vender e tentar recuperar alguma parte do seu investimento. E aí entra uma lei básica da economia, a oferta e demanda. Quando você tem um produto oferecido em grandes quantidades e pouca gente interessada, o preço do produto cai. Foi o que aconteceu com os preços das ações. Despencaram. Essas quedas nos valores das ações permaneceram por alguns dias, e as consequências dessa crise econômica foram aparecendo rapidamente. E a quebra da Bolsa de Valores foi gerando um efeito dominó na economia americana. Os bancos que também investiam dinheiro em ações entraram em colapso. As pessoas que tinham dinheiro no banco correram rapidamente para as agências, para sacar tudo. Todos ao mesmo tempo, mas não conseguiram êxitos. As empresas que tinham pegado dinheiro emprestado com os bancos, elas não estavam vendendo seus produtos. Várias empresas estavam com estoques parados. Logo, eles não conseguiam honrar suas dívidas. E a consequência foi a quebradeira de vários bancos pelo país. Isso afetou milhares de pessoas. Elas perderam todo o seu patrimônio do dia para a noite, num piscar de olhos. Ontem você estava bem financeiramente e hoje já não tinha nenhum tostão no bolso. É daí que vem o nome de Grande Depressão. Todo esse cenário obscuro, as pessoas sem saber o que fazer, famílias destruídas financeiramente, empresas fechando as portas porque não tinham para quem vender, aquelas empresas que conseguiram se manter minimamente tiveram que demitir vários funcionários, elevando a taxa de desempregados pelo país. Tudo isso levou muitas, mas muitas pessoas a cometerem o suicídio. Não bastava toda essa crise nos Estados Unidos. Ela foi se espalhando para outros países capitalistas que tinham negócio com os americanos. O dólar, como uma das mais importantes moedas do mundo, se desvalorizou e afetou vários bancos estrangeiros.
causando muito desemprego também em outros países. O Brasil foi um dos países afetados pela crise mundial. A área que mais sofreu com a recessão econômica foi a produção do café, que naquela época era o principal produto de exportação do nosso país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café produzido no mundo. E o principal consumidor da nossa mercadoria eram os Estados Unidos. Então, se os americanos eram os principais consumidores de café do Brasil, e agora, devido à crise, eles tinham parado de comprar, o que aconteceu com o nosso café? Várias sacas de cafés ficaram estocadas no país. Além do mais, como o café não era um produto essencial, vários importadores diminuíram a sua compra significativamente, e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. Para se ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca de café era cotada a R$200 mil em janeiro de 1929. Um ano depois, o seu preço estava cotado em apenas R$21 mil. Então, listando aqui alguns dados importantes da economia americana no auge da maior recessão econômica enfrentada pelos Estados Unidos. A taxa de desemprego subiu de 4% para 27%. O PIB dos Estados Unidos caiu 50%. As exportações também tiveram uma queda de 50%. A produção do setor automobilístico reduziu pela metade. O salário médio no setor industrial caiu pela metade. Muitas instituições bancárias e empresas faliram. Bom, em 1933, o democrata Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos. E Roosevelt tinha ali as suas ideias para recuperar a economia do país. E rapidamente ele começa a colocar em prática ali o seu plano econômico, denominado New Deal, ou seja, um novo acordo, que tinha como característica a intervenção do Estado na economia. Esse foi um assunto muito debatido na época. Muitas pessoas culpavam o liberalismo pela crise de 29, e isso aumentou o apelo político voltado para o intervencionismo do Estado. O New Deal era composto por uma série de planos e leis com o objetivo de tirar o país da grande recessão. As principais medidas desse programa eram voltadas para o investimento em obras públicas, com o objetivo de gerar empregos, a criação de empresas estatais, o controle dos preços e da produção industrial, além de algumas leis de proteções aos trabalhadores. Muito se fala que o grande responsável pela recuperação da crise de 1929 foi o New Deal, as medidas ali tomadas pelo governo Roosevelt. Isso pode ser tema para outro vídeo. Embora o New Deal tenha conseguido alguns resultados, a economia norte-americana ficou estagnada até o início da Segunda Guerra Mundial, que aí sim se notou uma melhora considerável na economia do país, que é quando os americanos passam a deter o poder de fato sobre a economia, promovendo grandes exportações para suprir a guerra. Se você chegou até aqui nesse vídeo, acredito que você está gostando do tema. Deixa aqui sua curtida, se inscreve também no canal. Assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo tá legal, tá bacana. E faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Pra gente que tá só começando aqui, isso é muito importante. Uma crise econômica se caracteriza por um período de retração do nível de produção, da comercialização e do consumo de produtos e serviços. A economia ela funciona de uma forma cíclica, ou seja, ela combina etapas de crescimento com fases de estagnação. Essas mudanças compõem os chamados ciclos econômicos. E como se preparar para uma crise? O ponto principal é: faça uma reserva de emergência. Isso não é negociável. O próprio nome ele já diz, a reserva de emergência é um tipo de planejamento financeiro que salva muita gente. Ela é basicamente um valor guardado que pode ser utilizado em momentos de necessidades, como crises. Organize as suas finanças. A falta de organização financeira já vai te trazer problemas mesmo não estando em crise. Imagina com uma. Caso você tenha dívidas, a prioridade é sempre quitá-las o mais rápido possível. Procure maneiras de reduzir a sua despesa, para ter mais chance de pagar o que você deve mais rápido. Se puder, quanto mais renda extra você conseguir fazer, melhor. O importante é ter um custo de vida compatível com as suas possibilidades. Não queira dar o passo maior do que a perna. Tenha um planejamento financeiro. Para isso, é importante ter um controle de todas as suas contas a pagar e saber bem tudo aquilo que entra como receita na sua conta. Quando for fazer esse planejamento, procure sempre separar parte da sua renda para investimentos. Um exemplo para fazer isso pode ser a regra de 50, 30, 20. Isso seria uma maneira de você distribuir a sua renda de uma forma equilibrada.
50% são para as despesas essenciais, aquilo que você não tem como deixar de gastar. 30% são para as despesas não essenciais, seus desejos de consumo. E 20% são para os investimentos. E sempre diversifique a sua carteira de investimentos. Aportar todo o seu dinheiro em apenas um ativo está totalmente errado. Como eu disse, uma estratégia recomendada em qualquer caso é a diversificação. Ao espalhar suas aplicações entre setores diferentes, você reduz suas chances de perda e garante mais estabilidade para seus rendimentos. Isso ocorre porque cada tipo de aplicação acompanha indexadores e setores da economia diferentes, uns dos outros. E por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.